Olá, eu sou o Macorati e esta é nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana, nós continuamos a tratar da P-Link e vamos continuar a apresentar os métodos da P-Link. Nós já mostramos como criar consultas P-Link e, após criar uma consulta, a próxima etapa é iterar os resultados usando um método for-each ou for. Neste momento, provavelmente a consulta ela será executada usando a execução adiada, ou deferred execution, como eu já mostrei. Acontece que usar o for-each ou for vai me conduzir a um processamento sequencial. E depois de executar uma consulta P-Link, você vai querer estender o paralelismo para lidar com os resultados em paralelo. Assim, nesta aula, nós veremos o método for-each da classe parallel que executa iterações em um laço for-each em paralelo. O método estático for-each da classe parallel ele executa iterações em um laço em paralelo, processando múltiplas iterações ao mesmo tempo em diferentes processadores. E ele é indicado para acelerar iterações na qual uma operação independente e custosa precisa ser executada para cada entrada de uma sequência. Acontece que isso pode acarretar problemas de sincronização e assim este método ele é mais indicado para processos em que cada iteração é independente das outras. Portanto, ele não é adequado para operações de I/O, como o acesso de arquivo em discos. Vejamos a sintaxe usada para este método. Existem muitas sobrecargas disponíveis para este método e eu vou apresentar aqui a versão mais simples que aceita dois argumentos. Então eu tenho aqui o for-each e os dois argumentos nessa sobrecarga. O primeiro é uma coleção de objetos que serão enumerados, podendo ser qualquer coleção que implementa a interface enumerable. E o segundo parâmetro, ele aceita um delegate action, geralmente definido como uma expressão lambda que determina a ação a ser executada para cada item da coleção. Assim, o parâmetro do delegate ele vai conter o item da coleção que deve ser processado durante a iteração. Então, um exemplo de código usando essa sintaxe seria essa aqui, ó. Eu estou gerando uma lista de números inteiros usando o método enumerableRange do link, e aqui eu estou iterando nessa coleção de números, ó, representada pela variável números, usando o paralelo for-each, aonde no delegate action eu estou passando aqui o item que eu estou iterando e para cada item eu estou executando essa operação. Esse seria um exemplo de como usar essa sintaxe num código. Então, a seguir, eu vou mostrar um exemplo onde nós vamos comparar o laço for-each sequencial com o for-each da classe paralela. Nós vamos executar o mesmo código comparando o tempo gasto na execução. Então eu vou iniciar com o código do laço sequencial, o for-each. Neste código nós vamos iterar sobre uma lista de números gerados usando o método enumerableRange, que vai ser números de 1 a 10. Eu estou usando aqui o stopwatch para me marcar o tempo gasto nessa operação, e aqui eu estou usando o for-each iterando na coleção de números e exibindo aqui o número e a thread de execução. Depois eu paro o meu cronômetro e exibo o tempo gasto. Esse seria o código do for-each normal, padrão, sequencial. Agora vamos ao código do for-each da classe paralela. Aqui eu vou gerar a mesma lista de números de 1 a 10, só que aqui eu vou usar o método parallel for-each. Passando a coleção de números, vou iterar sobre cada número, vou exibir o número e a thread de execução e o tempo gasto. E aí nós vamos comparar o resultado. Então eu vou abrir aqui no Visual Studio 2019 esse código criado numa aplicação console. Ó. Eu vou aqui na classe Program, eu estou usando o ambiente do Net 5 já, tá? Então aqui, ó, na classe Program eu tenho no método main, né, eu tenho aqui um código para inicializar a execução dos dois métodos. Ó. Eu tenho o método onde eu tenho o código do laço for-each e a seguir eu executo o método do laço for-each da classe paralela. Aqui, como eu já mostrei, o código vai iterar sobre a lista de números, olha, e vai exibir o número e a thread de execução e depois vai exibir o tempo total gasto. No outro método que vai ser executado em sequência, ó, eu vou executar o do laço for-each e depois o do laço
for each em paralelo. Estou fazendo a mesma coisa, só que aí eu estou usando o paralelo for each, passando a lista de números, o número onde eu vou iterar, vou exibir o número, vou exibir o ID da thread em execução. Então eu vou executar e nós vamos ver o resultado. Estou fazendo uma iteração sobre uma lista de números inteiros onde eu tenho apenas 10 números. Então olha, eu vou pressionar algo para iniciar, eu vou até estender um pouco aqui para visualizar o resultado da comparação. Ó. Olha aqui o resultado. Então está aqui, ele executou no laço for each e gastou esse tempo. Ó. E no paralelo for each, o tempo gasto foi esse. Observe que aqui ele está usando apenas uma thread, que é sequencial, e aqui eu estou usando 4 threads. Então, o que você percebeu aqui é que o tempo gasto pelo laço for each sequencial foi muito menor do que o laço for each em paralelo. Isso evidencia o seguinte: quando eu executo os métodos somente para iterar sobre uma lista de 10 números, eu estou fazendo uma operação que não vai exigir um processamento paralelo. Então, o custo do paralelismo é maior do que executar a operação. Então, é por isso que o laço for each aqui, ó, o tempo gasto nele aqui é muito menor. Vamos então incluir aqui nessa iteração um método que vai simular a execução de uma operação custosa. Aqui no meu exemplo aqui, ó, eu vou usar aqui um método que vai apenas simular um gasto de tempo. Estou iterando aqui sobre 100 milhões. Então, e estou somando aqui, fazendo uma operação para gastar tempo. Então agora, olha, eu vou em cada um dos métodos no for each e antes de executar o processamento, eu vou agora gastar tempo. Então agora eu vou estar executando uma operação que está simulando uma operação custosa. Isso no método for each, e vou fazer a mesma coisa aqui no paralelo for, olha, gasta tempo. Então note que agora o meu delegate action está executando essa tarefa que está simulando uma operação de longa duração. No caso aqui, iterar sobre 100 milhões até que não vai ser tão demorado assim. Então vamos executar e vamos ver se houve alguma alteração no resultado final do tempo gasto pelo método sequencial e pelo método em paralelo. Então ó, eu vou executar novamente, ele vai me apresentar aqui e eu vou pressionar a tecla Enter para iniciar. Está executando o sequencial e olha em paralelo. Agora, olha o tempo que ele gastou para executar o sequencial, 2 segundos. Olha o paralelo, 0,358 milissegundos. Então aqui eu tenho um ganho de desempenho usando o método da for each em paralelo. Porque eu estou agora executando uma operação custosa, de longa duração. Então isso evidencia que a utilização do for each, ela vale a pena quando você tem operações independentes com alto custo de processamento. Vamos encerrar aqui e vamos continuar. Eu vou mostrar agora um recurso que permite restringir o número de threads. E nós podemos restringir o número de threads simultâneas criadas durante a execução dos loops paralelos. E para isso eu uso a propriedade Max Degree of Parallelism. Como que eu faço isso? Eu posso atribuir um valor a essa propriedade e aí eu vou restringir o grau de simultaneidade, restringindo o número de núcleos de processador a serem usados pelos laços. O valor padrão dessa propriedade é -1. E quando ela tem esse valor, significa que não existe restrição para as operações. Então, quando eu atribuo um valor, eu estou restringindo o número de threads criado e o número de processadores a ser utilizado. Então, para isso, ó, eu vou voltar aqui. Vou aqui no meu método, aqui eu não vou mexer com o método sequencial, só vou mexer com o método em paralelo. Eu vou até remover aqui o gasta-tempo, vou comentá-lo, né? Porque não vou precisar, bom, vou deixar ele aqui, tudo bem. Então aqui, para mim restringir, eu vou definir aqui uma opção, eu estou chamando de options, e eu vou criar uma instância da classe Parallel Options. E aqui, olha, nessa instância, eu posso definir a propriedade Max Degree of Parallelism. E aqui eu vou definir o número de processadores. Naturalmente eu tenho que passar esse parâmetro aqui para o for each. E eu vou usar agora uma outra sobrecarga do método que aceita eu passar as opções. Então eu apenas incluí as options aqui no for each. Então agora eu estou usando a propriedade Max Degree of Parallelism, que vai afetar o número de operações simultâneas executadas por chamadas do método paralelo, que são passadas para a instância da classe Parallel Option. Essa classe ela armazena as opções que configuram a operação dos métodos da classe paralelo. E aqui nesse exemplo eu estou definindo um valor de 2, o que significa que no máximo 2 threads serão criadas, usando 2
núcleos de processadores. Então agora, se eu executar, olha, eu vou obter o seguinte resultado. Ele está executando o for each e agora, ó, note que aqui ele só está usando 2 processadores. Ele gastou um pouco mais de tempo por causa disso, mas aqui eu restringi. Eu posso fazer isso com o objetivo de diminuir o risco dos problemas de sincronismo aqui entre as threads. É uma opção. Aí eu tenho que avaliar o quanto isso vai afetar a velocidade da execução da minha operação. Mas é um recurso que eu posso utilizar como eu estou mostrando aqui, ó. Então eu vou encerrar aqui e nós vamos continuar. Aqui, o que eu fiz então foi restringir o número de threads, onde eu defini aqui, ó, uma opção, atribuído um valor à propriedade max degree of paralelismo, usando a classe Parallel Options, e aqui na sobrecarga do método for each eu usei uma sobrecarga que aceita eu passar options e assim ele restringiu o número de threads e de processadores utilizados. Então você já deu para perceber que o método for each ele possui algumas limitações. E na verdade ele apresenta também alguns problemas, que são o seguinte, ó, quando uma consulta link é executada, ela retorna um tipo Parallel Query de T. E isso representa múltiplos streams de dados. Acontece que o método Parallel for each, ele espera apenas um único stream de dados, que é então analisado em vários streams. Então dessa forma, esse método ele precisa reconhecer e converter a entrada dos streams múltiplos em um único stream. Ele precisa fazer essa operação e isso tem um custo. Então muitas vezes esse método ele vai impactar o desempenho. Existem opções melhores ao for each e a solução nesses casos é usar o método for all, que aceita diretamente vários fluxos, evitando a sobrecarga do método Parallel for each. Só que isso é um assunto que eu vou apresentar na semana que vem. Até lá!